Boa tarde. Hoje, dia 14 de março de 2022, nós estamos aqui no nosso curso de Física Teórica 2, semestre 2021.1, né? Estamos aqui já nos finalmente. Nossa última aula antes da terceira avaliação. E aí a gente vai dar sequência aqui, como vocês estão vendo, a aula de resolução de exercícios. Chamando de parte 2. A primeira parte a gente falou sobre resolver exercícios envolvendo temperatura, calor, primeira lei da termodinâmica, teoria cinética dos gases, né, gases ideais. E aqui a gente vai falar fazer alguns problemas, resolver alguns problemas envolvendo máquinas térmicas. O microfone caiu aqui. Máquinas térmicas e segunda lei da termodinâmica e também entropia. Tá bom? Como vocês estão vendo aí, tá? Então, assim como na aula passada, eu vou pegar a partir das questões mais antigas, envolvendo máquinas térmicas e segunda lei da termodinâmica, ok? Vamos lá. Questão aí, essa questão dessa prova da turma M3 de 2007. Estão vendo bem aí, né? Acho que fica aqui alternando na tela que eu estou gravando para saber se também está aparecendo bem. Acredito que sim. Ver se o áudio está funcionando aqui, está aqui também. Então, vamos lá. Então, um condicionador de ar de Carnot pega a energia térmica de uma sala e transfere para o ambiente externo. A sala está a 70 Fahrenheit e o ambiente externo está a 96 Fahrenheit. Para cada joule de energia elétrica, para cada joule de energia elétrica necessário para operar o condicionador de ar, quantos joules de calor são removidos do quarto? Tá? Então, nós temos um caso de um refrigerador de Carnot, está aqui o desenhozinho, né? O refrigerador de Carnot, né? O que é que ele faz, né? Ele realiza trabalho para retirar calor sob a forma de energia de um ambiente mais frio, né? Vocês estão vendo a setinha do mouse aqui, né? De um ambiente mais frio, essa quantidade de calor, né? O valor absoluto dela eu estou chamando de QC, né? QC. Então, o refrigerador ele realiza trabalho para retirar calor, ou energia sob a forma de calor desse ambiente mais frio e jogar num ambiente numa temperatura mais elevada, tá? Então, TC é o ambiente, a temperatura do ambiente mais frio, e TH é a temperatura do ambiente mais quente, tá? Então, a quantidade, o valor, né, da quantidade de calor aqui, quantidade de energia sob a forma de calor que é liberada lá pelo ambiente mais, que é liberada para o ambiente mais quente, chamada de QH aqui, viu? Bom, se o refrigerador é de Carnot, né, que é o refrigerador mais eficiente que existe, né? A performance dele é a seguinte, é dado assim, né? Todo o trabalho, né, realizado para retirar essa quantidade QC aqui de energia do ambiente de energia térmica, digamos assim, do ambiente mais frio, né? Então, a performance de essa aqui é a definição da performance de um refrigerador qualquer, né? A performance é a razão entre a quantidade de energia sob a forma de calor que é retirada do ambiente mais frio dividido pelo trabalho que o refrigerador realiza. Agora, um refrigerador de Carnot, né? Isso eu demonstrei, tem nas videoaulas, né?
Qualquer dúvida, vocês voltam lá e dão uma olhada, dão uma conferida. Um refrigerador de Carnot, existe uma relação entre essa razão, QC sobre QH, e as temperaturas, né? QC sobre QH vai ser exatamente TC sobre TH, certo? Então, essa é a relação, né, que envolve, né, essa razão entre o calor, a energia sob a forma de calor que é retirada do ambiente mais frio e que vai para um ambiente mais quente, ela vai ser igual a justamente a razão da temperatura em Kelvin, obviamente, né, do ambiente mais frio dividido pelo ambiente, pela temperatura do ambiente mais quente, tá? Então, esse aqui, que esse sobre QH é igual a TC sobre TH, só é verdade se o refrigerador for de Carnot, tá? Ok? Outro dado que a gente sabe é pela primeira lei da termodinâmica, ou seja, pela conservação da energia, né? Se você olhar aqui o fluxo, né, desse ciclo aqui, né, desse refrigerador, né? Você tem que o trabalho mais essa quantidade de calor QC vai ser igual a QH. Ou seja, o trabalho vai ser justamente a diferença, QH menos QC. Isso eu estou falando dos valores absolutos, tá? Bom, substituindo, dando essas informações aqui, ó, né? Você pega, substitui o trabalho aqui e verifica essa razão, você vai ver, ó, justamente que essa performance de um refrigerador de Carnot vai ser o valor da temperatura dividido por essa razão aqui, temperatura mais... Porque eu coloquei o modo, mas como a temperatura é em Kelvin, né? Não precisa do modo, o modo vai ser o valor mesmo, positivo, né? Então, vai ser a performance, vai ser o coeficiente de performance, K, né? Vai ser TC igual, ou TC dividido por TH menos TC, tá? Isso você faz o quê? Substituindo o W aqui por QH menos QC e levando em conta que QC sobre QH é igual a TC sobre TH. Isso faz as substituições, você vê, tá? Bom, essa temperatura é em Kelvin. Foi dada as temperaturas em Fahrenheit, tá? Então, é só pegar aqui justamente usar essa expressão aqui, ó, essa forma, vou até aumentar um pouco aqui, ó. Tá? A temperatura em Kelvin é igual a 5 sobre 9 vezes a temperatura em Fahrenheit mais 241. Essa é a relação, tá? Aqui eu esqueci um K, tá? Mas é um K de Kelvin. Então, a temperatura mais fria é 70 Fahrenheit, que é 280 Kelvin. A temperatura mais quente é 96 Fahrenheit, igual a 294 Kelvin, né? Bom, a performance, você substituir aqui, você vai ter 280 dividido por 294 menos 280. Então, isso aqui vai dar justamente 20, tá? Então, para cada 1 joule de trabalho realizado, você tem 20 joules que são retirados desse ambiente mais frio. É a pergunta que é feita aqui, ó. Para cada joule de energia elétrica necessária, ou seja, para cada trabalho, né, 1 joule de trabalho que é realizado para operar o condicionador de ar, quantos joules de calor são removidos do quarto? Ou seja, o quarto é um ambiente que vai ficar mais frio, né? Isso, né? Ou seja, o ambiente frio aqui é o quarto e o ambiente externo ao quarto, né? O ambiente externo à casa, geralmente, né? Então, ele vai retirando uma quantidade de calor aqui desse quarto para ele ficar numa temperatura mais baixa. Então, você tem a performance essa, né? Para cada 1 joule de energia elétrica, ele consegue retirar 20 joules de energia do quarto, né? Para que ele fique essa temperatura de 280 Kelvin, ou seja, 70 Fahrenheit.
Alguma dúvida? Então, vou seguir aqui, tá? Aqui, tudo tranquilo, né? Olha, mais uma vez, esse arquivo já que eu montei, não está profissional aqui, mas dentro dos meus recursos, eu faço a questão no papel, tiro a foto, coloco aqui, como vocês fazem, né? Às vezes para resolver a prova. Mas está bem legível, tirando a dificuldade real da minha letra mesmo, mas esse arquivo com as soluções já estão todas na plataforma, tá? Vocês podem ficar acompanhando aí ou vocês podem depois tentar reproduzir. Vamos a esse outro problema aqui, tá? Mais uma vez, é um dispositivo de Carnot. Se é um dispositivo de Carnot, eu posso usar essas relações aqui, ó, tá? QC sobre pH é igual a TC sobre pH. Então, um dispositivo de Carnot, ele extrai 5,0 kJ de calor de um corpo a menos 10,0 graus Celsius. Aí ele pergunta, encontre qual o trabalho realizado quando o dispositivo rejeita calor para o ambiente a temperaturas mais elevadas, né? No caso, uma temperatura de 25,0 graus Celsius, de 0,0 graus Celsius ou de menos 25,0 graus Celsius. Aí você olha em cada situação dessa, se o dispositivo de Carnot vai funcionar como uma máquina ou como um refrigerador, né? Tá aqui, ó. Lembrando para vocês, o refrigerador eu acabei de falar para vocês, né? Tá aqui o desenho, né? Trabalho é realizado para retirar energia sob a forma de calor de um ambiente mais frio, né? E jogar uma energia sob a forma de calor para um ambiente mais quente, tá? Veja que eu estou sempre falando assim, tirar energia sob a forma de calor, tá? É a forma mais adequada de falar, mas eu posso colocar, né? Retirar calor, se fosse para simplificar o linguajar, né? É retirar calor do ambiente mais frio e liberar esse calor para o ambiente mais quente, né? Mas o mais adequado seria falar assim, retirar energia sob a forma de calor do ambiente mais frio e liberar energia sob a forma de calor para o ambiente mais quente. A máquina térmica é o seguinte, é meio que o contrário, né? Você usa, né, digamos assim, você usa uma fonte quente, uma fonte de calor, né? Ou seja, você retira energia sob a forma do calor para realizar trabalho. E uma parte dessa energia ela é liberada para um ambiente mais frio, tá? Em ambos os casos, a gente tem que o trabalho, pela primeira lei da termodinâmica, né, pelos fluxos aqui que vocês estão vendo, o trabalho vai ser a diferença, né, da energia do ambiente o Q, né, do ambiente mais quente, é menos o Q para o ambiente mais frio, tá? Então, é preciso, quando a gente for olhar, qual desses casos acontece, porque a gente tem que ter obrigatoriamente que a temperatura do ambiente mais quente, né, o TH, tem que ser maior que o ambiente mais frio, tá? Então, se a gente tiver uma situação que não se encaixe como uma máquina térmica, ela tem que ser refrigerador e vice-versa. Então, vamos lá. Quando o corpo está numa temperatura de menos 10 graus Celsius. Então, ele está aqui a 263,15 Kelvin, né? Então, ele pode ser, se ele for um ambiente mais quente, se menos 10 graus Celsius for um ambiente mais quente, então significa que ele é uma máquina, né? E se o menos 10 graus Celsius for o ambiente mais frio, ele é um refrigerador, né? Porque você retira desse ambiente, né? Extrai. Então, se você está extraindo aqui do ambiente mais frio, se menos 10 graus Celsius é um ambiente mais frio, ele é um refrigerador.
Se ele é um ambiente mais quente, você está extraindo dele, veja aqui, para uma máquina térmica, eu extraio energia, sob forma de calor, do ambiente mais quente. E no refrigerador, eu extraio energia sob a forma de calor do ambiente mais frio. Então, vai depender, comparando com né, a temperatura do ambiente lá, externo, né? Se menos 10 graus, 10 graus Celsius for maior, a temperatura maior, então é uma máquina. Se for uma temperatura menor, é um refrigerador. Bom, lembrando mais uma vez que o coeficiente para uma máquina é dada por essa razão, é o trabalho dividido, o coeficiente de uma máquina térmica é o trabalho dividido por QH, né, pela quantidade de energia sob forma de calor que é extraído do ambiente mais quente, tá? Para né, aí você aplica aqui lembrando, né, aqui da primeira lei da termodinâmica, a eficiência de uma máquina térmica é 1 menos QC sobre QH. Se esse é uma máquina de Carnot, é um dispositivo de Carnot, então QC sobre QH é igual a TC sobre TH. Então a eficiência de Carnot é 1 menos TC sobre TH. Né? E você sabe, segundo a lei da termodinâmica, a máquina mais eficiente é a máquina de Carnot. Bom, se a gente estiver tratando com um refrigerador, né, a performance aqui de Carnot, já vi no exercício passado, é TC sobre TH menos TC. Tá? Isso aqui no ciclo de Carnot é sempre assim. Tá? Bom, aí o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou calculando a eficiência, tá? Isso já mostrei aqui para vocês, né? Então, o que ele está pedindo aqui, ó, na letra A, conte o trabalho realizado quando o dispositivo rejeita calor para o ambiente a temperaturas aí que vão variar, né? Então, você aplicando aqui, ó, sabendo que a eficiência do ciclo de Carnot e sabendo que o trabalho é W, né? Que é o que a gente quer saber. E que H é o que é retirado do ambiente mais quente, tá? Então, a gente consegue escrever que trabalho é igual a 1 menos TC sobre TH vezes a quantidade de energia sob a forma de calor que é retirada do ambiente mais quente, tá? É a expressão para o trabalho. Então, vamos aos vários casos, né? O corpo está a menos 10 graus Celsius e o ambiente é a 25 graus Celsius, positivo, né? Obviamente, o corpo é o ambiente mais frio e o ambiente externo é a região mais quente, né? Então, como eu falei, se a gente está retirando... Tem que ajeitar aqui esse microfone. Peraí, só um instantinho. Encaixar bem esse microfone aqui. Vocês estão vendo bem, né? Vamos voltar aqui. Então, vamos lá, vamos voltar. Então, pessoal, como eu falei para vocês, se a gente retira do ambiente mais frio, né? Então, é um refrigerador. Então, o nosso QC vai ser os 5 joules, né? 5 quilojoules, que é falado aqui, é extraído, né? Então, nesse caso, a informação que é dada é o 5 kJ, que é o QC, né? E aí, ó, o coeficiente de Carnot, a gente sabe, que é dado por TC sobre TH menos TC, que é igual a QC sobre o trabalho. A gente sabe quem é QC, a gente sabe quem é TC, sabe quem é TH, né? TC é menos 10 graus Celsius, ou seja, 263,15 Kelvin. O TH é a temperatura maior, né? Então, 25 graus Celsius é justamente 298,15 Kelvin, né? Isso aí. Então, vocês resolvendo essa questão, a gente tem que o W, né, o trabalho, é igual a TH menos TC sobre TC vezes QC. Aí você substitui esses valores, ó, 5.000 joules
TH e TC por esses valores, você vai encontrar, evidentemente, 0,665 kJ, né? Que é o trabalho realizado, ou seja, 665 joules, né? Que é o trabalho realizado aqui, né? Então, é um trabalho realizado sobre a substância trabalho, que está aqui, né? Sobre a substância trabalho. Né? Então, por isso que na substância trabalho, o trabalho aqui é negativo, tá? É um trabalho sobre, aqui está sob, mas é sobre. Certo? Pela figurazinha aqui, né? É um trabalho realizado sobre a substância trabalho. Não é um realizado pela substância trabalho, né? Mais uma vez, no segundo caso, se o ambiente tiver a 0 graus Celsius, então, mais uma vez, a temperatura ambiente ainda é maior que a temperatura do corpo. Então, o corpo é a fonte fria e o ambiente é a fonte quente, né? Então, é um refrigerador. Mais uma vez, o QC vai ser 5 kJ. Aí a diferença em relação ao quesito anterior é só a diferença de temperatura, onde o nosso TH vai ser 0 graus Celsius, que é 273,15 Kelvin. Substitui os valores, a gente obtém o valor absoluto aqui de 190 joules, mas a gente trabalha menos 190 joules na substância trabalho, né? Um trabalho realizado sobre a substância trabalho ali desse dispositivo de Carnot. Bom, por último, aqui para encerrar, você tem o corpo, mais uma vez, a menos 10 graus Celsius e o ambiente a menos 25. Logo, o corpo está mais quente do que o ambiente. No caso, é uma máquina térmica. Então, a gente extrai 5 kJ do corpo. E o corpo é um ambiente mais quente. Então, se você extrai do ambiente, né, da região mais quente, da fonte, né, mais quente, de temperatura elevada, então é o QH que vai ser 5 joules, né? E aí, mais uma vez, substitui aqui nessa expressão, né, que a gente calculou. O trabalho é TH menos TC sobre TC vezes QH, substitui, vai dar 285 joules, que é o trabalho que é realizado pela substância trabalho, né? Veja pela figura aqui que você, né, a substância trabalho aqui da máquina térmica está aqui, né? É ela que realiza o trabalho. Então, esse trabalho aqui é positivo. Dúvidas? Então, lembrar, né? Numa máquina, a substância, o trabalho é realizado pela substância. Num refrigerador, é realizado trabalho sobre a substância trabalho, né? Tem uma dúvida? Então, vamos seguindo, tá? Então, essa questão do período passado, né? Então, tem uma amostra de um mol, de um gás monoatômico ideal. Ela realiza um ciclo, né? Essa amostra desse gás é a substância trabalho, né? Realiza um ciclo mostrado nessa figura aqui, ó. Vocês estão vendo? O processo de A até B é uma expansão isotérmica reversível, tá? Aí pergunta, letra A, calcula o trabalho resultante realizado pelo gás e determina a eficiência desse ciclo. Então, o ciclo é assim, estamos no estado A, com a pressão de 5 atm e o volume de 10 litros. E vai, através de um processo isotérmico, ou seja, sem variar a temperatura, vai para um estado B. O gás vai para o estado B, cuja pressão vai ser 1 atm e o volume 50 litros. Depois, através de um processo isobárico, ou seja, a pressão constante, você comprime o gás, né? Ou seja, você reduz o volume, você mantém a pressão a 1 atm, mas você reduz o volume de 50 litros para 10 litros.
E, por fim, para completar o ciclo, há uma expansão, né? Uma expansão, não, na verdade, um aumento de temperatura mantendo o volume igual, ou seja, você mantém o volume do gás em 10 litros e aumenta a pressão, processo aqui isocórico, né? Então, a pressão sobe de 1 atm para 5 atm. Esse é né, o ciclo da substância de trabalho desse dispositivo aí. Veja, é um mol, né, de gás monoatômico ideal. Então, primeiro que se quer calcular o trabalho realizado no ciclo completo, A, B, BC, CA, a gente vai fazendo o trabalho. O trabalho seria essa área, entendeu aqui? Mas como essa curva que a gente essa curvazinha aqui não facilita a gente calcular graficamente, né? Ou seja, utilizando a área aqui. Então, a gente vai precisar resolver a integral, né? Então, vamos fazer cada um trabalhar de B, BC e CA. Então, trabalho de A, B. Lembrar que o trabalho é definido como a integral, né, do estado A até o estado B, da pressão, a integral no volume, né? A gente está integrando no volume aqui. Lembrando que, para um caso de um gás ideal, a pressão vai ser igual a nRT sobre V, né? Isso é a equação do estado de um gás ideal. No processo de A até B, é um processo isotérmico, ou seja, a temperatura aqui não vai variar. TA é igual a TB. Então, a temperatura pode sair aqui da integralzinha, vai ficar uma integral somente no volume dV sobre V, né? Que é justamente o logaritmo. Então, esse trabalho vai ser nRTA, logaritmo natural, né? Da razão do volume B sobre o volume A. Aí, o que é que a gente faz? Vai substituindo, né? O volume é 10 litros, o volume B é 50 litros. A gente não sabe a temperatura, né? Não sabe, não foi dada diretamente a temperatura, mas a gente consegue calcular a temperatura, evidentemente, pela equação do estado de um gás ideal. Então, a temperatura em B, que é igual à temperatura em A, pela equação do estado de um gás ideal é PA vezes VA dividido por NR. Aí é só substituir esses valores no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, a pressão, que é 5 atm, né? Essa pressão aqui no ponto A é 5 atm. Você tem que substituir que 1 atm é 1,03 vezes 10 a 5 Pascal. O volume é 10 litros, então você tem que substituir 1 litro por 10 a menos 3 metros cúbicos, né? Ou seja, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. E aí você substitui aqui 10 vezes 10 a menos 3. O N é o número de mol, é 1. O R é a constante dos gases, né? 8,14 em unidade do sistema internacional. Faz as substituições, faz o cálculo aí na sua calculadora, vocês vão obter essa temperatura aqui, 609,2 Kelvin, tá? Bem elevada, né? Ok. Lembrando, né, a pressão em A é a pressão de 5 atm, né? Já foi feito aqui os cálculos e tal. Pronto, aí vamos substituir todas essas informações nessa expressão nRTA ln de VB sobre A. Então, o trabalho vai ser 1 vezes 8,314 vezes 609,2 ln de 50 sobre 10. Como aqui a razão, eu nem preciso mudar a unidade, porque esse argumento aqui do logaritmo é adimensional, né? Então, fica 50 sobre 10. Substituindo aqui, isso aqui vai dar aproximadamente 8, vai dar, na verdade, exatamente 8.151,6 joules. Depois a gente vai arredondar, né? Porque isso aqui não é a resposta final que é pedida, né? A gente está pedindo o trabalho no ciclo. Aqui a gente só calculou o trabalho de A a B. Ok? Alguma dúvida sobre esse trabalho aí de A a B? Não está difícil, está bem claro aí, né?
Bom, agora vamos calcular aqui de BC, que é um processo que você comprime o gás a pressão constante, né? Então, o processo isobárico, a pressão é constante. Lembrar que no processo isobárico, o cálculo do trabalho fica mais facilitado, né? Na verdade, é só calcular a área debaixo dessa curva aqui, e o trabalho vai ser o negativo dessa área, porque você está comprimindo o gás, né? Então, o trabalho vai ser pressão em B, que é igual a pressão em C, vezes volume em C, menos o volume em B. Isso vai dar um valor negativo, né? Porque o volume em C é 10 litros e o volume em B é 50 litros, né? Então, substituindo a pressão aqui em B é 1 atm, né? Ou seja, 1,03 vezes 10 a 5 Pascal. Então, o trabalho vai ser negativo, que é menos 4.052 joules. Por fim, aqui de CA, veja, como o volume é mantido constante, pessoal, um processo isocórico, o trabalho é nulo, né? Se você não varia o volume do gás, não realiza trabalho. Então, o trabalho resultante nesse ciclo vai ser simplesmente os trabalhos do trecho de A a B e de B a C, né? E aí vai ser 8,151,6 menos 4.052, né? Quando você faz essa soma, vai dar o resultado aqui positivo, 4.099,6, aproximadamente 4.100 joules ou 4,1 quilojoules. E aí, alguma dúvida? Veja. Agora ele está pedindo a determinar a eficiência do ciclo, né? Então, eu preciso saber em qual momento, qual é a energia reiterada sob a forma de calor do ambiente mais quente, né? Para e a que é jogada para o ambiente mais frio. Então, a eficiência do ciclo é sempre isso, né? Trabalho dividido pela, né, o valor absoluto da energia sob a forma de calor retirada do ambiente mais quente, tá? Chamando de a fonte quente aqui, o ambiente mais quente, esse QH é sempre positivo, e fonte fria aqui, no ambiente mais frio, esse trabalho, esse Q aqui, o QC é negativo, né? Mas aqui é usado os valores absolutos. Então, como a gente está observando o que acontece com o gás, né? Ou seja, que é a substância de trabalho, então se ele estiver recebendo calor, então é porque está sendo extraído de um ambiente quente externo uma quantidade de calor QH. E numa parte do trecho em que ele está perdendo a energia sob forma de calor, então voltando aqui, né, o ciclo da máquina, né? Então a substância de trabalho está aqui. Então, veja que pela máquina térmica, esse QH está entrando na substância de trabalho, né? Então está sendo adicionado a energia sob a forma de calor nesse gás aqui. Então a gente tem que saber calcular todos os Qs daquele ciclo, AB, BC, CA, certo? E a parte em que o gás está perdendo energia sob a forma de calor é justamente o nosso QC. Então vamos voltar lá. Aí aqui, pela primeira lei, a gente vai calcular o trabalho, o Q, certo? Em cada um desses processos. E ver qual que é positivo e qual é o negativo. De A a B, usando aqui a primeira lei da termodinâmica, o Q de A a B vai ser a variação da energia interna de A a B mais o trabalho de A a B, que a gente já calculou, né, no item anterior. A variação da energia interna, como de A a B é um processo isotérmico, ou seja, com a temperatura igual a zero, como a gente está trabalhando aí com esse gás ideal,
a variação da energia interna só depende da variação da temperatura, então, se a temperatura não varia, a energia interna não varia. Então, o QAB vai ser igual justamente o trabalho de AB que a gente já calculou, né? 8.151,6 joules positivo. Bom, vamos ao processo isobárico, que é de BC, né? Que não muda a temperatura, ou não muda a pressão, né? Então, né, no caso do gás ideal, o Q de BC vai ser igual a N, calor específico molar, a pressão constante, vezes a diferença de temperatura TC menos TB. Tá? Então, a gente já sabe que é a temperatura TB, que eu calculei no item anterior, que é igual a TA, vai ser 609,2 Kelvin, né? E a temperatura TC a gente calcula da mesma forma, sabendo a pressão em C e o volume em C, a gente consegue substituir na equação dos gases ideais, que essa daqui é a equação de estado, a gente obtém 121,8 kelvins, que é a temperatura TC. Bom, substitui todos esses valores, lembrando que nós estamos tratando de um gás monoatômico ideal. Um gás monoatômico ideal, já mostrei isso para vocês, o CP, né, é 5 sobre 2R. Bom, você vai substituir, obviamente, como TC é a temperatura mais baixa do que TB, né? Você vai ter que esse QBC vai ser negativo, menos 10,129,8 joules. Tá? Bom, agora vamos ao processo isocórico, que é o processo a volume constante. Então, o Q a volume constante, né, que é o QCA, vai ser N, que é aqui a definição de calor, né? Quer dizer que o Q é proporcional à variação de temperatura a depender do processo. Esse processo aqui é um processo a volume constante, né? Então, o CV aqui, lembrando que o CV, num gás monoatômico ideal, é 3 meios de R. Então, você vai substituir aqui a temperatura em A, a temperatura em C, o CV, substitui, você vai encontrar um valor também positivo, porque a temperatura em A é mais elevada que a temperatura em C. Então, durante os processos A, B e CA, o gás está recebendo energia do ambiente mais quente, né? Do ambiente externo, né? Energia sob a forma de calor. Entre o processo, que é o processo isobárico, né? Que é de B e C, durante só esse processo aí, entre B e C, o estado B e o estado C, aí o gás está perdendo energia sob a forma de calor, perdendo essa quantidade de energia, menos 10.129,8. Bom, depois a gente não arredondeia aqui, porque não é a resposta final, né, que a gente está pedindo. A gente está pedindo a eficiência desse ciclo, tá? Bom, então quem vai ser o QH vai ser quando tiver Q positivo. Então, é justamente no processo AB e no processo CA. Somando 8 aqui, 8.151 com 6.078, vai dar 14.230, que é a energia que é adicionada ao gás sob forma de calor, né? E o ambiente mais frio, né? A QC, que é justamente o que o gás perdeu sob forma de calor, né? A energia que o gás perdeu sob forma de calor vai ser justamente o QBC aqui, que vai ser nesse processo isobárico. Então, vai ser menos 10.000, né? 129,8 joules. Bom, e qual é a eficiência? Aqui você vai pegar o módulo de QC dividido pelo módulo de QH. Faltou aqui o módulo, tá, gente? Aqui foi na pressa, esqueci de fechar aqui, né? Ok? E aí, quando você faz essa conta, você vai ter uma eficiência de 0,29, ou seja, 29%. Tá bom? Alguma dúvida?
tranquilo, né? Qualquer coisa vocês escrevem aí. Bom, eu resolvi duas, três, eu acho, de máquinas térmicas aqui, né? São três questões. Eu resolvi mais, depois eu vou mostrar outro arquivo para vocês, tá? Depois eu mostro, quando terminar aqui essa aula. Então vamos lá. Agora vamos à parte da entropia, tá? Que é o que a gente estava faltando, né? Então, mais uma vez, vou começar até do períodos mais antigos até os mais recentes, tá? Aqui está a referência do arquivo, tá bom? Isso eu já acho que vocês já entenderam. Vamos lá, um cubo de gelo de 10 gramas a menos 10 graus Celsius é colocado em um lago cuja temperatura é de 15 graus Celsius, certo? Você fez, você pegou um cubo de gelo, colocou dentro de um lago. Aí pede, calcule a variação da entropia do sistema, tem um erro de digitação aqui, né? Cubo lago, quando o cubo do gelo chega ao equilíbrio térmico com o lago. Tá? Então você colocou o cubo de gelo de 10 gramas, né, que está menos 10 graus Celsius, num lago com a temperatura de 15 graus Celsius, você deixou o cubo de gelo lá. O cubo de gelo atingiu o sistema, né, cubo mais lago, atingiu o equilíbrio térmico, tá? Aí aqui o calor específico do gelo é dado por 2.220 joules por quilograma por Kelvin. A dica é o cubo de gelo afetará a temperatura do lago, ou seja, você tem um lago aí que ele nem deu a massa, né, do lago, uma massa podemos considerar infinita, né, se comparada com a massa do gelo, né, do cubo de gelo. Então, o que é que você imagina? Será se esses 10 gramas de gelo alterou a temperatura do lago, né? Então, vamos resolver a questão aqui, tá? E aí, eu vou explicando para vocês. Ficou com a caneta, não ficou tão boa assim, mas acho que vocês conseguem entender. Bom, ele pede para calcular a variação da entropia, né? Então, a variação da entropia é essa integral, dq sobre t, quando o sistema sai do estado 1 e vai para um estado 2, tá? Lembrar que essa temperatura aqui é sempre dada em Kelvin. Então, a gente vai precisar calcular essa integral para cada um desses processos, né? Ok, o que é que vai acontecer com essa temperatura final, né? Você acha que o gelo vai alterar a temperatura do lago? Não. Então, o que é que vai acontecer? Você vai colocar 10 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Esse gelo vai esfriando, na verdade, desculpa, vai esquentando e ele vai aumentando sua temperatura. Vai chegando até a temperatura 0 graus Celsius, ainda como gelo. Depois ele passa por um processo de transição de fase, onde a temperatura não muda, mas o gelo começa a derreter. Então, esses 10 gramas de gelo começam a derreter em 0 graus Celsius. Depois, esses 10 gramas de gelo passam a um novo processo de aumento da temperatura. Agora, eles são 10 gramas de água, né? E sai da temperatura de 0 graus Celsius até a temperatura do lago, né? Porque o gelo não conseguiu afetar a temperatura do lago. Então, a temperatura final é 10 graus Celsius, ou seja, o lago não, durante todo esse processo, não muda a sua temperatura. Então, a gente precisa calcular todas as trocas de energia sob a forma de calor, né, dentro desse sistema. A gente vai considerar o sistema isolado, né, lago gelo. Então, a gente precisa calcular essa troca de energia sob a forma de calor nesses três processos, no caso, para o gelo, né?
quando ele está sólido e a temperatura aumenta de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius, depois, quando ele sofre uma transformação de fase em 0 graus Celsius, e essa massa de gelo já líquida, aumentando a temperatura de 0 graus Celsius até 15 graus Celsius. Então, a gente tem, para um valor diferencial, ou seja, para uma pequena variação de temperatura, dt, o dq vai ser justamente massa vezes o calor específico vezes dt. Então, a gente vai ter uma variação da entropia durante esse processo em que o gelo é aquecido até chegar a 0 graus Celsius. Então, é só substituir o dq aqui nessa expressão, você vai ter a massa do gelo, calor específico do gelo, que é dado, 2.220, né? dt sobre t, né? Ok? Ficou claro para vocês? Qual é a variação da temperatura? 263 Kelvin, né? Que é menos 10 graus Celsius, até 273 Kelvin, que é 0 graus Celsius. Aqui vai dar a integral de mgcg ln de 273 dividido por 263, tá? Faz esse cálculo aqui, tudo, você vai obter 0,829 joules por Kelvin, tá? Certo? Alguma dúvida? Tá? Aqui, ó. Feito aqui para vocês. E, ó, como é que faz esse integral aqui, né? Em laranja aqui eu fiz como faz esse integral. Bom, esse aqui é o processo 1 do gelo, quando ele aumenta a temperatura. Mas ainda é gelo, tá? Agora vamos ao parte que ele está mudando de fase. Ele é um gelo, um sólido que está se transformando em líquido, mas a temperatura é constante. Então, durante esse processo, lembrar para vocês, né, que durante uma transição de fase, o que vai ser a massa, né, que está fazendo essa transição de fase, e o calor latente de fusão, no caso, está indo de sólido para líquido, né? E aí, no caso, o fusão aqui da água aqui é 333 vezes 10 a terceira, né? Joule por quilograma, tá? Então, esses valores vocês encontram, né? Na tabela que eu coloquei para vocês também. Então, veja que durante a transição de fase, o dq não depende da temperatura, né? A temperatura é mantida constante. Quanto isso é mantido constante, o ΔS vai ser simplesmente Q sobre ΔT, ou Q sobre T, certo? O Q vai ser massa do gelo vezes o calor latente de fusão, né? Faz as substituições aqui, a temperatura é 273 Kelvin, então o ΔS2 vai ser 12,20 Joule por Kelvin. Mais uma vez, temperatura constante, né? Bom, aí vamos ao segundo processo, que é o processo em que o gelo varia aqui de 0 graus, já virou líquido, né? Essa massa de gelo já é líquida, já virou água, digamos assim. E ela vai até a temperatura do lago, né? De 0 graus Celsius. Então, mais uma vez, ó, aqui, ó, quando a temperatura é constante, a variação da entropia é Q sobre T. Quando a temperatura varia, eu já mostrei para vocês, vai ser MCLN de T2 sobre T1. Né? São os dois expressões aqui para variação da entropia. Então, aí depende da variação, né? Aqui de temperatura. Então, está saindo de 273 Kelvin para 288. Substituindo os valores, veja, é a massa do gelo ainda, né? Que é 10 gramas, ou seja, 0,01 kg, né? 10 a menos 2 kg. O calor específico da água, 4.190, né? Joule por quilograma por Kelvin. E aqui você substitui aqui esse logaritmo, né? 288, logaritmo de 288 da razão, né? 288 por 273. Substituindo aqui, a gente tem o valor, né?
da variação desse trecho aqui, né, que a temperatura aumenta, da entropia vai ser dos 2,24 Joule-Kelvin. Então, a variação da entropia do gelo, né, vai ser durante esses três processos. Quando ele ainda é gelo e sai da temperatura de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius, a variação da entropia aqui na situação 2, que é justamente quando ele está fazendo a transição de fase, e aqui quando esse cubo de gelo já virou líquido, e agora ele aumenta a temperatura até a temperatura do lago. Então, durante esse processo, a variação da entropia do gelo é 15,3 Joule por Kelvin, positivo, né? Bom, agora, e o lago? O que é que acontece com o lago? Veja, o lago, ele não varia a temperatura. Se ele não varia, a variação da entropia do lago é justamente Q sobre T. Veja que o gelo, para fazer todo esse processo de sair lá de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius, derreter, depois, e de 0 graus Celsius até 15 graus Celsius, ele recebeu energia sob a forma de calor, né? E essa energia que ele recebeu, ele, evidentemente, retirou do lago, que estava a temperatura mais elevada. Então, a variação da entropia do lago é o Q do lago, quanto o lago forneceu de energia sob forma de calor ao cubo de gelo, dividido pela temperatura do lago, que se manteve constante nesse processo. E aí a gente precisa aqui fazer quem é esse Q do lago, né? Aqui é a quantidade de energia que ele cedeu. Aqui é negativo, 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 porque é a quantidade que ele está cedendo, né? Que ele cedeu para o gelo variar de 0 graus Celsius até, de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin, né? Aqui. Tá? Então, lembrar que a variação, quanto que o gelo recebeu de energia sob a forma de calor, quando ele saiu da temperatura de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Vai ser justamente massa do gelo, calor específico do gelo, vezes a diferença de temperatura. E teve a energia que ele recebeu justamente para fazer a transição de fase, que vai ser mgLF. E menos também a quantidade de energia sob a forma de calor para essa massa de gelo já líquida, né? Variar a temperatura de 0 graus Celsius até 15 graus Celsius. Então, você tem aqui massa do gelo, calor específico da água e vezes a diferença de temperatura. Então, você faz as substituições todas aqui, você observa que o lago cedeu, né, por isso que é o sinal de menos aqui, 4.180 joules ao cubo de gelo, para ele poder passar por todos esses processos. Então, a variação da entropia do lago vai ser menos 4.180 joules, dividido pela temperatura do joules, 15 graus Celsius, na verdade tem que ser em Kelvin, né? Então, 288 Kelvin. Então, a variação da entropia do lago é negativa, tá? É 14,5 joules por Kelvin. Entretanto, a variação da entropia do sistema a gente tem que somar, né? A variação da entropia do gelo e a variação da entropia do lago. Quando você soma, conforme esperado pela segunda lei da termodinâmica, né, que é a variação da entropia ela de um sistema fechado, né, ela sempre aumenta, né, é sempre positiva, né, maior ou igual a zero. Zero a variação da entropia quando o sistema é reversível, né? No caso, a gente tem, claro, o processo irreversível aí, né? Você não vai observar essa massa de gelo voltando a virar sólida, né? Então, por isso que o valor é maior que zero. 0,8 Joule por Kelvin. Esse é o valor que é pedido. Alguma dúvida? Digam aí se vocês têm alguma dúvida.
Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Mais uma vez aqui, nós temos uma outra situação, né? Um experimento, né? A gente tem 200 gramas de alumínio com calor específico de 900 joules por quilograma Kelvin a 100 graus Celsius. Você mistura com 50 gramas de água a 20,0 graus Celsius, né? E essa mistura está isolada termicamente. Aí ele pergunta qual a temperatura de equilíbrio, quais são as variações da entropia do alumínio, da água e do sistema água-alumínio. Então, nós temos aqui, ó, a situação é essa, um sistema água mais alumínio, ele está isolado termicamente, nós temos 200 gramas de alumínio a 100 graus Celsius e 50,0 gramas de água a 20 graus Celsius, tá? Aí, qual é a temperatura de equilíbrio? A gente já falou na aula passada, né? Já falou na aula passada, né? É justamente quando as trocas de energia sob forma de calor, né, dos componentes desse sistema, elas se equilibram, né? Então, você tem aqui, por exemplo, o alumínio que está mais quente, né, ele cede energia sob a forma de calor para a água que está mais fria, e essa relação é balanceada, ou seja, a quantidade de energia sob a forma de calor que é cedida pelo alumínio é igual à que é recebida pela água. Tá? Então, por isso, a somatória dos Qs, né, de todos os Qs, é igual a zero. E o que acontece aqui, tá? Veja, vamos lá. Então, veja que nas temperaturas envolvidas, 100 graus Celsius, 20 graus Celsius, não há por que ter... a gente pode ter aqui alguma... Eu posso dizer... alguma transição, né, de fase, né? Então, a temperatura daquele vai estar numa temperatura intermediária, né? Tá? Então, como o alumínio vai perder um pouco de energia sob a forma de calor, ele vai esfriar, né? E a água não chega a ficar completamente com, né, a 100 graus Celsius, na verdade. Então, vamos lá. Então, mas aí, de qualquer forma, você coloca esse balanço aqui e vê se ele é coerente, tá? Veja bem. Então, você tem a massa do alumínio, 200 gramas, o calor específico do alumínio é dado, né? Então, todo esse balanço aqui, lembrar, ó, que como a temperatura da equilíbrio é menor do que a temperatura inicial do alumínio, esse valor aqui é negativo. E no caso da água, a temperatura da equilíbrio da água é maior do que a temperatura inicial da água, né? Então, você tem aqui, ó, essa variação aqui como positiva. Então, esse é negativo, esse é positivo, então vai dar o balanço aqui que a gente precisa. Aí só substituir os valores, a temperatura do alumínio é 100 graus Celsius, ou seja, 373 Kelvin. A temperatura da água, 20 graus Celsius, vai ser 293 Kelvin. Valor específico aqui do alumínio, 900 joules por quilograma Kelvin, né? Tem uma tabelinha lá que eu tenho aí nesse arquivo, no arquivo anterior, né? E o calor específico da água, 4.190 joules por quilograma Kelvin. Substituir aqui, ó, você tem a temperatura de equilíbrio, vai ter justamente o que eu falei para vocês na aula passada, uma espécie de média ponderada aqui, onde o peso é a massa vezes o calor específico do elemento, né, da componente da mistura. Então, você tem a temperatura de equilíbrio, vai ser a massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a temperatura inicial do alumínio, mais a massa de água, calor específico da água, a temperatura inicial da água, dividido pelo massa do alumínio, calor específico do alumínio, mais massa da água, calor específico da água. Substituindo os valores, você vai obter aqui a temperatura de equilíbrio 330 Kelvin. E aí, no caso que ele está pedindo aqui, no B, no C e no D, ele está pedindo, evidentemente, as variações de entropia. Então, lembrando que aqui todo o processo está tendo a variação de temperatura. Então,
Mas, como eu falei anteriormente, né? A variação da entropia para um processo que a temperatura está variando, essa integral aqui, dq dt. Na verdade, para qualquer processo, né? Mas um processo em que a temperatura está variando, dq vai ser mc dt, certo? Já falei para vocês, só substituindo aqui essa integral, a gente já fiz essa integral para vocês. Variação da entropia, nesse processo de variação da temperatura, vai ser massa, calor específico da substância, logaritmo da razão da temperatura final dividido pela inicial, né? Aí é só fazer para cada um. Alumínio, massa do alumínio, calor específico do alumínio, temperatura de equilíbrio dividido pela temperatura inicial do alumínio. Bom, a temperatura de equilíbrio é menor que a temperatura inicial do alumínio, logo esse logaritmo vai ficar negativo. Então, por isso que a variação da entropia do alumínio é negativa, é menos 22,05 joules Kelvin. A da água, certo? A temperatura da água vai ser aí a massa da água, o calor específico da água, então a temperatura de equilíbrio é 330 e a temperatura da água inicial é 293, ou seja, essa razão aqui é maior que 1. Né? Logo, o logaritmo é positivo, então vai dar 24,9 joules por Kelvin. Aí no sistema você soma as duas, como era de se esperar, dá um valor positivo de 2,86 grau, 2,86 joules por Kelvin. Certo? Dúvida? Vamos lá, pessoal. Então, eu vou seguir aqui, tá? Opa, tá aqui. Falta só mais duas questões aqui, tá? Uma terceira extra aqui para vocês, tá? É mais uma vez calcular a variação da entropia que ocorre quando misturamos 1,00 kg de água a 20 graus Celsius com 2,0 kg de água a 80 graus Celsius, certo? Então, é tudo água, só que diferentes massas a diferentes temperaturas. Aí a gente vai considerar que essa mistura ocorre em um recipiente isolado termicamente, né, do meio externo. Tá? Então, você tem aqui a mistura 1 kg de água a 20 graus Celsius, misturado com 2 kg de água a 80 graus Celsius. Veja, mudando aqui a temperatura aqui para Kelvin, né, que é o que a gente tem que ter, certo? Veja, mais uma vez, os balanços envolvidos aqui, né, tem que ser nulo, né? O balanço envolvido aqui tem que ser nulo, né? Então, a quantidade, ou seja, a água mais quente aqui, ela cede a energia sob a forma de calor para a água mais fria, né? Então, esses 2 kg de água, né, vão esfriando, e 1 kg de água vai esquentando até chegar a uma temperatura de equilíbrio, que não há mais troca de energia sob a forma de calor. Então, essa parte aqui, M1CaT1, é justamente o quanto a água, 1 kg de água, né, recebeu de energia sob forma de calor,
E essa segunda parte aqui, M2CaTe menos T2, é quanto 2 kg de água cedeu, né, de energia sob forma de calor. E isso aqui tem que dar, o balanço tem que dar, o balanço deve ocorrer, né? Ou seja, essa soma aqui tem que ser zero. E aí, mais uma vez, substituindo, olha, como está tratando da mesma substância, então o calor específico é o mesmo, então ele vai ser cancelado aqui, né? Você elimina aqui de cada um desses termos. Então, a média ponderada da temperatura de equilíbrio vai ser só com o peso das massas, né? Veja aqui no caso aqui anterior, ó, como temos substâncias diferentes, né? A gente tem que multiplicar pelo calor específico de cada substância. Mas como aqui é mesmo tipo de substância, né? Só diferentes valores de massa e diferentes temperaturas, então você pode cancelar cada um desses, né? Bom, então, como é água com água, vai ser só a diferença de massa e a diferença de temperatura que vai dar esse balanço aqui para encontrar a temperatura de equilíbrio. Fazendo as substituições aqui, né? 1 kg de massa, 1 kg vezes 293,15 Kelvin, mais 2 kg vezes 353,15 dividido por 3 kg, né? Que é a massa do sistema total. O que vai dar 333,15. Então, primeiro a gente precisa calcular a temperatura do equilíbrio. Agora a gente vai calcular a variação da entropia, porque justamente sai, primeiro, é 1 kg de água, sai de 20 graus Celsius até a temperatura do equilíbrio, né? E depois vai ser 2 kg de água, saindo da temperatura de 80 graus e indo até a temperatura mais baixa, a temperatura do equilíbrio, tá? Mais uma vez, como a gente está só considerando processos, né? Não está ocorrendo transições de fase aqui, então eu já fiz esse cálculo aqui nas outras questões, não vou entrar em detalhes. Mas a variação da entropia de 1 kg de água, que eu estou chamando de substância 1, né? O componente 1, vai ser a massa, 1 kg, vezes o calor específico da água, Ln, dessa razão, né? Temperatura de equilíbrio, 333, dividido pela temperatura desse 1 kg de água inicial, né, que é 293. Você faz aqui. Da mesma forma, o 2 kg de água vai ser essa mesma expressão, tá? Massa 2, calor específico da água, Ln de Te dividido por T2. Veja que, como T é maior que T1, aqui é um valor maior que 1, o logaritmo é positivo. Como no caso de 2 kg de água, né? Está 80 graus inicial. A temperatura de equilíbrio é menor do que a temperatura de 2 kg de água inicial, né? Então, isso aqui é menor que 1, então o logaritmo vai ser negativo. Então, você vai substituir aqui. Bom, faz as substituições. E chegamos a esse valor, 47,4 joules por Kelvin, aproximadamente. Tá? Só é substituir, fazer as contas e chegamos a esse valor. Pronto, aí para encerrar essa parte de entropia, resolver essa questão do semestre passado, tá? Temos uma amostra de um mol de um gás ideal, monoatômico ideal, inicialmente em uma pressão de 1 atm e um volume de 0,025 metros cúbicos. Aí você aquece, né, até um estado final com a pressão de 2,0 atm e um volume de 0,040 metros cúbicos. Aí determina a variação da entropia no gás desse processo, tá? Toma aqui os dados, pressão 1, pressão no estado 1, né? Pressão e volume no estado 1, pressão e volume no estado 2, desse gás monoatômico ideal, tá? Mais uma vez, variação da entropia é justamente o quê? A integral de dq dt. No caso, a gente vai calcular dt agora utilizando no caso aqui, está tendo variação da pressão, variação do volume, né? A própria temperatura, a gente
não é dito se a temperatura é mantida constante ou não. Então, a gente vai calcular esse dQ pela primeira lei da termodinâmica, que é a variação da energia interna é igual a dQ menos PdV, né, que aqui é o trabalho, né, o dW, e, ou seja, o dQ é du mais PdV, né? Isso aqui é a primeira lei da termodinâmica na forma diferencial. Aí eu vou substituir dQ aqui, ó, tá? No integral, a gente transforma em duas integrais. A primeira integral du sobre t e a segunda integral pdv sobre t. Aí vamos usar os fatos, né? Como aqui é um gás monoatômico ideal, a variação da energia interna ela pode ser sempre escrita dessa forma aqui, ó. Né? Por quê? Porque, olha, no processo a volume constante, o trabalho é nulo. Né? Então, o du é igual a dq. Um dq a volume constante ele é escrito por NCV dt, certo? Então, du vai ser NCV dt. E aqui, nessa segunda integral, a gente lembra a equação do estado do gás ideal, que é nRT sobre V. Né? E aí a gente substitui, ó. NCV dt, substitui, aqui chama nRT sobre V, dV dt. Veja que vai cancelar o t com o t aqui, ó. E a gente só vai ter, ó, essa parte aqui sai da integral, NR, NCV também sai da integral, a gente tem primeira integral de dt sobre t, de t1 até t2, e outra integral aqui, ó, dv sobre v, de v1 até v2. Essa integral do logaritmo, a gente já sabe, então esse ΔS vai ser NC, ln de t2 sobre t1, mais NR, ln de v2 sobre v1. A gente tem quem é v2, a gente tem quem é v1. A gente não tem quem é T2 nem quem é T1, mas a gente sabe pela equação dos estados, né, do gás ideal, P1, V1 sobre T1, ou seja, PV igual a T é sempre uma constante, né? Se mantém constante. Então, P1 vezes V1, T1 vai ser igual a P2, V2, T2. Aí aqui a gente pode isolar T2 sobre T1. A gente não consegue saber individualmente, né? Eu teria que substituir lá, né, nessa equação, para saber individualmente cada um, mas a gente não precisa saber individualmente quem é T1 e T2, a gente precisa saber quem é a razão, na verdade. Então, pela equação do estado dos gases ideal, a gente sabe que T2 sobre T1 é P2, V2, dividido por P1, V1. E aí, ó, substituindo aqui, a CV, como é um gás monoatômico ideal, o CV vai ser 3 meios de R, né? Aí eu substituo, é um mol, né, que ele dá, faz as substituições todas aqui, ó, esses valores. Lembrar que, como a gente está trabalhando com razão aqui, não precisava mudar essa unidade de pressão aqui, ó, que a gente quer calcular, na verdade, é a razão de P2 com P1. E aí, aí vai dar mais 18, né? Podem fazer essa conta aí, substituir isso, vai dar 18, mais, né? 18,4 joules por Kelvin. Tá? Compreenderam? Mais uma vez, esse arquivo vai ficar para vocês aí, certo? Qualquer dúvida, falem, tá? Bom, pessoal, essas eram as questões que eu tinha colocado para vocês de segunda lei da termodinâmica, máquinas térmicas, entropia, tá? Eu deixei aqui nesse arquivo uma última questão, vou ter uma questão extra que tinha nessa prova aqui, que na verdade é uma questão aqui que foi opcional aqui da prova, né? Mas eu vou fazer, é bem fácil de fazer, eu vou falar aqui rapidamente para vocês. Imagine em temperaturas muito baixas, o calor específico molar do sal de rocha varia com a temperatura de acordo com a lei E elevado a 3 de Debye, né? Ou seja, o calor específico aqui, ele não é constante. Veja que, voltar aqui, ó. Né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Voltar aqui, ó. A gente sempre está utilizando
substância aqui, o Q, né? Ele é sempre proporcional, aqui, por exemplo, né? O Q é sempre proporcional à variação de temperatura e esse calor específico é uma quantidade constante. Nessa última questão aí, esse C, que é o calor, esse calor específico molar, ele vai variar com a temperatura, tá? E essa chama lei T elevado ao cubo de Debye, tá? Então, esse calor específico molar vai ser igual a 1K, que é uma constante, que é 1940 joules por quilograma Kelvin. E esse θ aqui, maiúsculo, é uma temperatura de referência, 281 Kelvin, tá? Isso aí é uma expressão, uma lei experimental, tá? Então, aí, qual é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1,50 mol de sal de rocha de 10,0 Kelvin até 40,0 Kelvin, tá? Então, é isso. O calor específico molar depende. Veja que eu esqueci aqui, ó. Esqueci de colocar um T elevado ao cubo, um θ elevado ao cubo aqui, tá? Mas aqui eu lembrei. Bom, lembrar para vocês o dQ é MC. Só que aí, ó, o C varia com a temperatura. Então, quando a gente for calcular o Q, vai ter que integrar o dQ. Só que a gente vai integrar o dQ, o C ele não sai da integral, porque antes, né, nos casos que a gente vinha trabalhando até aqui, o C era uma constante, não dependia da temperatura. Aqui não, ele vai depender da temperatura. Então, a gente substitui por essa expressão, vai ser a integral de T1 até T2 de mkt ao cubo, θ ao cubo dt. Esses m, k e o θ são constantes, saem da integral, a gente fica só com essa integralzinha de t ao cubo dt, que é t4 sobre 4, substitui, né? E fica mk sobre 4 θ ao cubo, t2 ao quadrado, a 4 menos t1 ao quadrado. Substituindo essas informações, né? Lembrando, né? A gente substitui todas essas informações aqui, né? Quem é K, quem é M, né? Lembrar que aqui a gente faz até a mudança aqui, né? No caso, M substitui por N, né? Porque a massa molar é o número de Avogadro vezes esse M, tá? A massa total vai ser M, vai ser N vezes esse massa molar, e aqui ele fala que é 1 mol, né? Na verdade, 1,5 mol. Bom, é só pegar essa expressão aqui, substituir 10, 40, os valores a gente tem aqui o que? 83,6 joules. Certo? Aí é uma questão extra aqui, opcional para vocês. Tá? Pessoal, eu estou querendo encerrar a aula aqui, mas veja, deixa eu mostrar outra coisa para vocês, tá? Eu coloquei aí na plataforma um arquivo com alguns exercícios que eu tirei desse livro aqui do Ciesamanski, tá? O livro de termodinâmica. Não está muito bem escaneado aqui, tá? Consegui, eu não tinha o livro digital, tive que tirar uma foto e tal. Mas eu coloquei algumas questões, tá? Essa 1595. E aqui está a resposta, está aqui a solução, tá? Coloquei a 17,8. Está aqui a solução. Coloquei a 17,26. Aí está aqui a solução. Coloquei a 17,31, tá? Aí eu fiz aqui a solução. Coloquei a 18,39.
Tá aqui a solução também, ó. Fiz aqui a solução para vocês. E a 1851, tá aqui a solução. Um pouco trabalhosa, a caneta não ficou tão boa aí, não. Ok? Deixa eu voltar lá a origem. Bom, esse arquivo tá aí, dê uma olhada nesse arquivo, tá? E aí é o seguinte, a gente está programado a próxima quarta a aula, tá? Eu vou disponibilizar o arquivo para vocês da nossa terceira avaliação, como eu sempre faço, tá? E vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dessa resolução desses problemas aí, vocês me falam que aí na quarta-feira eu explico, né? Pode ser assim? Tente reproduzir, qualquer dúvida assista a aula novamente, mas mesmo assim a dúvida permanecer, quarta-feira a gente está aqui na sala e esclarece, tá? Podemos encerrar a aula? Por favor, se manifestem aí, pessoal, até para fins de registro de presença. Então, Sérgio Felipe se manifestou, Edivaldo se manifestou, Gustavo se manifestou. Vou esperar mais um pouco. Aqueles que já se manifestaram, se quiserem sair da sala, podem sair. Então, vou encerrando por aqui, tá? Até quarta, tá? Encerrando aqui a aula, a gravação.